Que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão por ter os vossos corações a compartilhar com eu em mais essa manhã de hoje. E sentindo a criatura divina que somos e observando que fazemos parte dessa natureza divina, sentindo, por exemplo, nós que estamos com a bendita oportunidade de reencarnados aqui no Brasil, nas Américas, o último continente da povoação com nossos corpos físicos, onde esse sol, essa estrela sublime, como alimento divino de aquecer tudo à nossa volta. Que possamos sentir essa grandeza, esse amor, através dos raios magnânimos dessa estrela que nos alimenta. Conscientes que somos esses Espíritos de Deus e que estamos interligados, como já temos consciência também dos nossos desejos centrais, que permutamos que estão em sintonia, de acordo com os sentimentos, com os propósitos das nossas vidas. E tem mais essa oportunidade grandiosa, que pela tecnologia possamos nos ver, possamos nos ouvir, mas, especialmente, a cada dia cresce em nós essa conexão com o sentimento do amor. E estamos conectados pelos fios dos nossos pensamentos, conscientes que já somos que os nossos pensamentos são energias vibrantes. Tem comprimento de onda, tem matéria sutil, tem cor, tem brilho. E sentindo que estamos conectados nesses propósitos, no propósito divino, que é que Deus nos criou simples e com as experienciações iríamos caminhando ao longo dos milênios para atingir a condição de angelitude de espíritos puros. E aqui estamos nós, em nossa escola planetária, esse planeta sublime que, visto de outro ângulo, visto à distância, o planeta azul do nosso sistema solar. Quão grandioso a cada manhã nós podemos sentirmos isso. A grandiosa oportunidade que nós nos encontramos, conscientes que já somos também, que essa escola ainda é para o nível de espíritos, com os sentimentos que ainda carregamos, com as experienciações milenares que já tivemos e que ainda é um mundo de provas e de expiações. E que, pelas evidências claras do início do nosso terceiro milênio, já está a raiar o dia do planeta de regeneração. E nós aqui, nessa oportunidade grandiosa de estarmos reencarnados na nossa escola planetária num momento tão sublime, que é porque toda transformação, toda mudança mexe na intimidade dos sentimentos. Se nós observarmos o nosso dia a dia, algo que sai da nossa rotina, mexe na intimidade dos nossos sentimentos. Imaginem, meus amados, as energias que estão movimentando no raiar do dia do nosso planeta em regeneração. E nós aqui com novos instrumentos, com novos corpos, experienciando a cada dia essa oportunidade de renovação e de mudança. E aí, não tem como nós
nesses momentos, claro, em todos os momentos, mas especialmente nos momentos mais difíceis. Não tem como nós não buscarmos a nossa referência. Não tem como nós não buscarmos o nosso modelo. Não tem como nós não buscarmos o caminho para conseguir lidar com o que sentimos. Não tem como nós não buscarmos o nosso governador planetário. O sublime Galileu, o nosso amado Mestre Jesus, que aqui reencarnou conosco, ombreou conosco a exemplificação das leis divinas, trazendo o paradigma do justiça, amor e caridade. E buscando o coração magnânimo de Jesus, que ainda continua soando em nossas consciências. No maior paradigma para a nossa escola planetária, no Sermão das Montanhas, onde ele, com a sua voz doce e com seu coração magnânimo, impregnou todas as células dos nossos espíritos com as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós que estáis aflitos e sofrendo. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração. E comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. Oh, Jesus. Benfeitores amigos, espíritos bons. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor. Em seu nome, Jesus, e com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor conceda a todos e a todos os lares conectados conosco nessa manhã de hoje o amparo, a assistência, a proteção, a segurança, Senhor. Sentimos em nossos corações, Jesus, que a cada dia temos que ser mais gratos por tudo nas nossas vidas. Especialmente nós que estamos com um novo corpo, que estamos reencarnados, que é a maior ascensão divina no caminho da luz que Deus nos concede ao nível da nossa escola planetária. A cada dia somos mais conscientes do quanto que temos que ser gratos pela ambientação reencarnatória que temos, pela família que temos, por todos os atributos e potencialidades de Jesus que trouxemos. Mas ainda, Jesus, sentimos em nossa intimidade as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, as nossas angústias, as nossas inseguranças, os nossos medos. Por isso, Senhor, nós lhe rogamos. Sê conosco, Jesus. Ajuda-nos para fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor possa governar os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes, mais carinhosos. Porque já sabemos, Senhor, e já compreendemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Mas ainda na nossa vida diária, nas nossas atitudes diárias, ainda, Senhor, falhamos tantos, deslizamos tanto ainda.
E já compreendemos, Senhor, que só nos relacionando, servindo e amando é que nós iremos nos renovar. Por isso, Mestre, ajuda-nos para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos por um segundo apenas, que possamos ser, Jesus, instrumentos do seu amor, a levar com o melhor de nós, Senhor, a esperança, a concórdia, a alegria de viver. Ajuda-nos, Jesus, para que sejamos perseverantes e dedicados em dar o melhor de nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, que todos nós possamos sentir o envolvimento carinhoso dos benfeitores amigos em todos os lares que se faz conectados conosco nessa manhã de hoje, formando esse cone de luz, direcionando os nossos corações para o amor. E são tantos os assuntos, é imenso o que podemos falar nessas manhãs. E tem vindo solicitações de irmãos de vários assuntos, mas nas últimas semanas, o assunto mais solicitado foi que nós falássemos sobre algo complexo da nossa história, do nosso momento evolutivo, na nossa escola planetária. O suicídio. O suicídio aos olhos da doutrina espírita, aos olhos do Espírito Divino que somos. Antes de entrarmos na leitura do Evangelho, vou fazer só umas pequenas colocações para que possa ir afunilando, dando direção ao que tentaremos transmitir nesta manhã. Que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, inclusive no livro de obras póstumas, onde os benfeitores amigos, os espíritos da equipe do Espírito de Verdade, falou a Kardec que a marca, um sintoma do início da regeneração da nossa escola planetária, ou a marca, o sintoma do término do ciclo do mundo de prova e de expiações, que nós iríamos perceber duas coisas características. O nome daquela oportunidade era a loucura,
que hoje o nome mais comum utilizado são os transtornos mentais e o suicídio. Se nós observarmos, né, eu tenho pouco entendimento e não acompanho muito, mas muitas vezes, ou com certeza tem muitos conectados conosco nessa manhã, que vive da área da saúde, do estudo, da ciência, das células, né, que sentindo e voltando, né, isso foi falado pelos benfeitores espirituais há mais de 100 anos. E a comprovação já se encontra, inclusive, em todos os níveis de todos os países, independentemente da etnia, da crença, da raça. Porque em 2015, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lançou, né, já para todo o planeta o alerta da necessidade do estudo e do cuidado com os transtornos mentais. Então, falar de suicídio é falar de uma, como é que podemos dizer assim, é falar de saúde mental do momento evolutivo da nossa escola planetária. E como temos visto, talvez não é tão perceptível porque, de maneira geral, não procura se divulgar tanto, né? Os irmãos, os espíritos que deixam os seus corpos físicos através do suicídio consciente. Porque inúmeros bilhões nós deixamos o nosso corpo físico com um suicídio inconsciente, ou seja, não é algo que nós fazemos propositalmente, mas sim que pelas nossas paixões, pelas nossas inferioridades, praticamos ações, temos hábito, temos conduta que, de alguma forma, desenergizam o nosso corpo físico, além daquilo que estava programado. Mas voltando, então, que falar de suicídio é falar de saúde mental da nossa escola planetária. E a minha bagagem é ínfima, o meu entendimento é ínfimo. Mas, nessa experiência agora, no nosso pequenino núcleo de amor e de paz e de luz, no nosso abraço fraterno, assim como também no meu trabalho junto ao Hospital Espiritual do Grupo Irmão Valério, tive inúmeras oportunidades de alguma forma, assistir, atender, fazer um atendimento fraterno a espíritos que estavam com a ideia fixa no suicídio, em tentar deixar o corpo. E isso continua intenso, sou procurado, posso dizer que quase diariamente, com esses espíritos, nessas aflições. E o que dizer a esses irmãos? Porque a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, o Consolador prometido pelo nosso Mestre, pode trazer a esses corações. Então, esse será o tema que talvez não conseguiremos abordar somente nesse domingo. É o tema do suicídio, na visão, no esclarecimento da nossa doutrina espírita. E como recomendação do nosso diretor espiritual e sua equipe generosa, nosso professor Eurípides, começamos sempre com uma breve leitura da nossa religação, da nossa sintonia, da nossa conexão de espírito, de criatura, com o Criador, através do nosso Evangelho. E, para falar, talvez é complexo, não sei nem se eu estou conseguindo trilhar o caminho correto de esclarecimento, mas me veio que nós estudássemos e lêssemos brevemente
né, a falar de suicídio, falar do capítulo 17º, Sede Perfeitos. O capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Os publicanos na época, há 2000 anos lá, né, eram tidos, como na sociedade de hoje, de repente, as pessoas de uma vida, né? E que se as pessoas de uma vida se amam entre si, a esses olhos, né, então se eu amar só os que os amam, que recompensa tem? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que se referindo à perfeição como criatura, né? Não com a perfeição do Criador, que é infinita. E aí, para que nós pudéssemos refletir um pouquinho, o item foi o item 3, o escolhido aqui, né? Que aí nós vamos fazer uma conexão com o nosso estudo hoje do suicídio, né? O homem de bem. Se nós nos lembrarmos nos nossos domingos anteriores, né? O que nós tínhamos estudado? É exatamente como é que nós vamos fazer para ser o homem de bem. Nós temos que executar a lei de justiça, amor e caridade. Percebem que nós falamos sempre, né, que essa lei, ela é as três coisas ao mesmo tempo. Não existe justiça sozinha, não existe amor sozinho, não existe caridade sozinha. Às vezes nós ainda temos isso, algum desses valores mais aguçados, queremos ser extremamente justos, mas não somos caridosos e nem amorosos. Às vezes ainda somos amorosos, mas não conseguimos sermos justos. E assim, né? E que então impregna as nossas células perispirituais com esse estudo do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, aí mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, porque às vezes nós falamos, não pratiquei o mal, não fiz mal para ninguém, mas não é só isso. Se fez todo o bem que podia. Será que eu todo dia faço todo o bem que eu posso? Não praticar o mal já está ótimo, mas não é só isso. E continuando, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, e se desprezou voluntariamente alguma condição de ser útil. A cada manhã, no meu ciclo, passando na minha mente agora, o meu ciclo de vida, a minha rotina, será que eu não desprezo nenhuma oportunidade de ser útil? Pode ser o bom dia amoroso, pode ser o olhar que brilha com carinho no olhar do outro, pode ser inúmeras coisas. Será que eu estou atento todo dia, a todo instante, para me não desprezar alguma ocasião de ser útil? Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outra em tudo o que desejaria que lhes fizesse. E continuando, então, né? Para que nós possamos ser um homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Eu, diante das provas dos meus testemunhos, eu deposito realmente a fé na bondade de Deus. Tudo que está acontecendo comigo tem propósito, tem objetivo, e foi considerado o melhor para mim, é o que está acontecendo. Então, tem confiança na bondade, na justiça e na sabedoria divina.
Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E se Deus lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E agora vem um pequenino trecho que nós vamos fazer a conexão com o nosso estudo, com a nossa reflexão da manhã de hoje, que é o seguinte: sabe e sente que todas as vicissitudes da vida, das dores, das decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Vou repetir então, vamos reler esse parágrafo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Acontece isso na nossa intimidade, meus amados? Ou eu ainda reclamo, ou eu ainda critico, ou eu ainda julgo, ou eu ainda acho que eu não mereço o que está acontecendo. Ainda não compreendo e acho que, inclusive, as dores, as dificuldades, as decepções foi por responsabilidade dos outros. Mas quando eu entendo que tudo isso é o meu caminho, é a forma de eu ser um homem de bem, de eu fazer o propósito divino para todos nós, porque o propósito divino para todos nós é a felicidade. Então, meus amados, vamos começar, porque como é que nós vamos entrar diretamente nesse assunto tão complexo do suicídio, aos olhos da doutrina espírita, se nós não fizermos, talvez, algumas reflexões que é inerente a todas as criaturas de Deus, na nossa condição evolutiva, o estado evolutivo que nós nos encontramos. Se ainda, como está escrito no livro dos Espíritos, desde a questão 100, dentro da hierarquia dos mundos, se o nosso mundo, que é o nosso mundo de prova e de expiação, está definido pela equipe do Espírito de Verdade, a nossa codificação, né? Falando que em um mundo de provas e de expiações, o mal ainda predomina. E quando entrar na regeneração, vai começar a ter o equilíbrio entre o bem e o mal. E o dia que o planeta estiver regenerado, o bem será predominante, mas ainda existirá o mal, nesse sentido do aprendizado. E aí, quando nós formos para o mundo celeste, para os mundos ditosos, está nas escalas dos mundos, aí a predominância é o bem e a existência é só o bem. Então, vamos voltar, então, nessas reflexões nossas. Do nosso modelo, do nosso Mestre Jesus, aqui reencarnado conosco, como foi a sua vida? Então, nós vamos olhar agora, né? O que ele nos ensinou com o seu exemplo de vida. Uma das primeiras coisas que ele trouxe foi dizer que a morte não existe como muito a interpretam. E que morrer ou deixar o corpo físico não resolve os problemas. Meus amados, uma das coisas mais encantadoras que meu coração sentiu quando estudando isso na doutrina espírita, porque eu entendi que é uma das coisas mais grandiosas que a doutrina espírita trouxe para a humanidade. Porque compreender que deixar o corpo não resolve os problemas, as aflições, é inerente a todos os povos, a todas as raças, todas as etnias.
é uma contribuição para a humanidade de uma visão do novo milênio, em que compreende-se e sente com clareza, com lucidez, não tem mais a venda nos olhos de que deixar o corpo físico morrer não resolve os problemas dos sentimentos. Então, amados, eu não sei, porque não tenho muito entendimento, mas existe uma filosofia, acho que é budista, não sei qual é, que fala, né, é, que fala da felicidade e do sofrimento, que fala do caminho que te leva à felicidade e do caminho que te leva ao sofrimento, conforme o que eu penso, conforme o que eu gosto, conforme o que eu faço, eu estou construindo um caminho de felicidade. Conforme o que eu penso, conforme é o meu pensamento característico, conforme é o meu desejo central, conforme as minhas ações, conforme as minhas atitudes, eu estou caminhando no caminho para o sofrimento. Então, amados, nós já vamos entender agora, nessa manhã, neste momento, que o sofrimento e a felicidade caminham juntos. E nós vamos entender, refletir, compreender, porque a alguns isso é de uma intensidade e porque a outros isso é de outra intensidade. Porque nós somos esses espíritos bilenares. E que nas esteiras das nossas reencarnações fizemos escolhas, tivemos conduta. E a lei divina, a lei do amor, de justiça, nos traz que é da nossa responsabilidade nossas escolhas. Então, foge agora das nossas mentes a todos juntos que estamos neste momento conectados aos nossos corações. Não existe culpa, não existe culpado, existe responsabilidade, existe responsáveis. E responsabilidade significa que você vai ter oportunidade de corrigir e modificar. E muitas das vezes, amado, nos atendimentos fraternos dos espíritos que nos procuram, com essa ideia fixa, com essa vontade de deixar o corpo físico, de se matar, de morrer, como levar a esses corações, como ouvi-los, como levar a esses corações esse esclarecimento que aqui, na nossa escola planetária de um mundo de prova e de expiações, em que nós estamos reencarnados com um propósito divino, com um fim, com um objetivo, mas as pessoas que nos procuram sentindo isso não compreendem que objetivo é esse. Amados, nesse nosso caminho, então, está entendido que não existe vida aqui agora, na nossa escala planetária, esse nível de evolução, de só felicidade ou de só sofrimento, que isso são caminhos. Mas como esclarecer a esses corações, como esclarecer aos nossos corações, como entender esse propósito? Por isso é que nós buscamos sempre o coração magnânimo do Mestre. Bem-aventurado vós que estáis aflitos, sofrendo. Porque é o momento que eu vou mais me transformar, que é o momento em que eu vou mais me renovar. Mas como entender isso? E aí, nessa compreensão, então, que o caminho de sofrimento e de felicidade está mesclado, caminha junto no nosso estado evolutivo. E se nós formos observar, amados,
esse paradigma, né, que nós estamos falando, que eu falei que eu não sei se é budista ou qualquer, de 4 grandes verdades ou verdades nobres da vida. Que aqui na vida corporal, vamos dizer assim aqui, reencarnar, já está mesclado, já está inerente, é uma injunção, o sofrimento. Vamos avaliar. Estava no mundo espiritual, organizei o meu retorno com um novo corpo, tudo bacaninha, arrumadinho. Venho me estabelecer num ambiente, numa nave, num lugar sublime, que é o útero materno. Olha eu lá, multiplicando pelas vibrações, pela matéria, pela energia da mãe, célula a célula sendo desenvolvida nesse ambiente seguro. Vou desenvolvendo uma célula, vou multiplicando. Daqui a pouco eu já estou respirando, alimentando nessa atmosfera, nessa nave suave, temperatura constante, aconchegante. Não preciso de tanto esforço. Alimento através do cordão umbilical. E aí chega um determinado momento que eu saio desse ambiente. E hoje, inclusive, com a tecnologia, né? Com certeza, a hora que eu saio desse ambiente, que é a maioria, que os partos, né, os nascimentos, não ocorrem mais tanto nos lares ou nas casas. No caso, eu nasci em casa, a minha irmã, de 10 anos, é que foi a parteira, que ajudou a minha mãe a cortar o umbigo meu, tudo mais e tal. Mas, digamos assim, já enfrenta um ambiente de temperatura diferente. Eu estava lá no ambiente de 36 graus e meio, de repente, minha sala lá, cirúrgica, lá onde eu nasci, é 22 graus. Já é um choque para mim. E agora, amados, eu vou precisar respirar, eu vou precisar me alimentar, eu vou precisar sugar. Já começou para mim, é inerente às vicissitudes do corpo, de estar aqui encarnado. E agora, isso ocorreu, o que nós já sabemos? Com certeza que um dia eu vou deixar o corpo, eu vou morrer. E morrer também é semelhante. É inerente a essas vicissitudes da vida corporal aqui, do nosso aprendizado. E nesse meio termo, amados, o que nós temos? Eu vou envelhecer. Meu olho vai começar a ficar caído, eu vou começar a ter ruga. Eu não vou mais conseguir fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Já está inerente a essas vicissitudes do nosso trabalho aqui. E com certeza, mas nós iremos, de alguma forma, termos alguma desarmonia no nosso corpo fisiológico. Ou seja, nós vamos adoecer. É inerente à nossa condição de vivência das vicissitudes da vida corporal. E muitas vezes, amados, nós vamos envelhecer com doenças leves, com desarmonias celulares médias, leves, ou às vezes nós vamos adoecer com desarmonia celular graves que vão levar a nós deixarmos o nosso corpo. Isso está inerente
a nossa condição corporal, as vicissitudes de estarmos aqui reencarnados. Estou falando isso, amados, porque na minha experiência dos atendimentos fraternos, quando os espíritos vão lá nessa extremada dor, nessa extremada dificuldade, achando que deixar o corpo se matava a resolver essas coisas. Porque diz assim, para que é essa vida aqui? Para que está servindo isso? Como que nós vamos explicar isso? Nos procuram aflitos, desesperados. E a todos que eu tive a oportunidade de atender, com a equipe dos benfeitores que me ajudam, porque eu sou meramente instrumento, é perceptível, é claro, que no fundo a pessoa não quer morrer. Mas ela quer dar um jeito de resolver essas expiações, essas vicissitudes que é inerente a estarmos aqui encarnados. Então, para que serve a vida? Se eu sei que eu vou morrer, se eu sei que eu vou ficar doente, como, amados? Levar o acolhimento, o afeto, o amor, a envolver esses irmãos, suas células, seu coração, com o esclarecimento da necessidade de todas essas coisas. E aí, amados, fazendo essa breve reflexão que nós já fizemos até agora, nós vamos buscar aqui no Consolador, que Jesus prometeu para nós. O esclarecimento não é resposta, porque resposta hoje, se a gente está no Google, a gente tem. Mas é esclarecimento, é acolhimento, é mudança da impregnação das células perispirituais. Com certeza nós já lemos essa questão, mas nós vamos ler ela novamente. Porque, amados, quando nós começamos a falar, alguém pode entrar no Google aí para pegar a informação. Nós temos uma média de 4 suicídios por segundo na nossa escola planetária. Porque exatamente esses espíritos chegam nessa condição de para que serve tudo isso? E aí vamos aqui então, Livro dos Espíritos. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós já lemos aqui, mas hoje nós vamos dar um novo foco. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo, então, da nossa vida corporal aqui a esse nível de evolução no planeta Terra? Amados, vocês estão percebendo agora a amplitude e a profundidade da pergunta de Kardec? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os bons espíritos, os espíritos da plataforma do Mestre do Amor, respondeu, inclusive, vários aspectos. Vamos refletir, então, no primeiro. Qual foi a resposta? Porque agora nós podemos conseguir sentir no nosso coração. A resposta foi... Vou ler só a primeira frase do parágrafo. A resposta foi: Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Então, amados, Deus a impôs. Então, amadinhos, chateadinho com a encarnação de Anumizinho, nós vamos encarnar quantas vezes for preciso. É lei divina. Deus a impôs a eles, né, aos espíritos, com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Estão entendendo, então, o propósito, já de começar a ter as vicissitudes desde a hora que deixa a barriga da mãe. E se nós observarmos algum, tem um nível de vicissitude.
porque já vai estar num ambiente, numa família conforme, ou mais difícil, ou mais fácil, mas o objetivo é para nós chegarmos à perfeição. E nós estudamos agora mesmo Sede Perfeitos, quando nós lemos o capítulo, a parábola que nós íamos refletir, que nós sabemos que as dores, que as aflições são tudo o quê? Caminho para a angelitude. E aí, 2 pontos, né? Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Por que que para alguns é uma expiação e para... Porque missão no sentido aqui é de plano, de objetivo, no sentido de que já, pela lei da responsabilidade, pelo caminho que eu segui ao longo do século, dos milênios, das minhas escolhas, das minhas condutas, eu vou estar numa reencarnação aqui a um nível de expiação. Por isso é que as expiações na sociedade variam ao infinito. Não tem como ser igual, não tem como a sociedade igual. Se o nosso nível de expiação. E para alguns, já está na tarefa da missão. Muitos ainda estão arraigados nas provas, nas necessidades, que a encarnação, então, virou uma expiação. Então, entendido que, às vezes, então, e aí o nível dessas expiações é variável, conforme a necessidade. Alguém vem reencarnar, como nós estudamos da primeira junção reencarnatória. Onde, que ambiente é que eu vou estar? É o nível de expiação que eu necessito. O nível de expiação da família, do nível intelectual da família, do nível de poder aquisitivo da família. Mas eu já compreendi que todas essas dificuldades, todas essas dores, todas essas aflições, todas essas decepções é o caminho da minha renovação. Então, ou seja, para alguns expiação, para outros missão. Todavia, então, os espíritos superiores continuam esclarecendo, todavia, para alcançarem essa perfeição, ou seja, eu sou criatura divina, o propósito divino, o plano divino para a minha criatura, para a criatura divina que eu sou, é chegar à perfeição ao nível de espíritos puros, ao mundo de Tós. E o que fazem os espíritos que já atingiram o nível de espíritos puros e de espíritos Tós? Ajuda os outros, porque a lei divina nós estudamos e sentimos em nosso coração que a lei da reencarnação e a lei divina do universo infinito é cooperação. Então ele diz, olha, para que eu possa, como criatura divina, ter, né, a minha herança de criatura de Deus, eu, todavia, para alcançar essa perfeição, agora vem, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, esse esclarecimento que nós procuramos levar aos espíritos, se talvez algum conectado conosco aqui agora, em algum momento teve essa ideia que se deixasse o corpo resolver o problema. Ou se algum irmão carrega isso ainda, que ajude-o a compreender, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Mas tem mais coisa. Ele continua. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo para executar aí aquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, como eu vou alcançar a perfeição como criatura divina,
Se eu... É inerente à lei suportar as vicissitudes da existência corporal. Então, não vou mais ficar chateadinho, desesperado, triste, magoado, decepcionado. Só estou ficando velho. Que misericórdia. Se meu corpo mais não atende os propósitos do meu espírito, se me ocorrer uma desarmonia celular, leve, média ou grave, e eu entender que isso aí é um propósito divino, onde eu vou me transformar. Então, como acalentar esses corações? Então, o que os benfeitores sempre nos orientam nesses atendimentos fraternos? É que eles sintam que deixar o corpo não vai resolver e vai agravar. Vai, na realidade, gerar novos problemas. Que é a primeira coisa, mas, lógico, cada suicídio tem os seus agravantes, mas tem muito mais os seus atenuantes. Mas por essa própria ação, irão habitar uma região, um ambiente que, vamos dizer, no mundo, nesse mundo difícil de campo vibratório, né, que deu o nome de umbral, chama região do Vale dos Suicidas. Não é por castigo de Deus, não é por falta de misericórdia divina, não é por falta de bondade e amor. É a condição energética. Nós já não falamos aqui que os nossos pensamentos têm cor, têm brilho, têm energia. A hora que eu tenho essa rebeldia, eu emito componentes vibratórios que é inerente ao estar nesse lugar. Não é porque Deus é ruim que vai para esse vale e que passa por essas aflições. Porque, como eu disse, uma das maiores grandiosidades da nossa doutrina de amor e de paz e luz foi dizer, olha, deixar o corpo morrer não resolve os problemas dos sentimentos. E segunda coisa, o maior consolo que Jesus nos trouxe foi esse. Olha aqui, devem suportar todas as virtudes da existência corporal. Fizemos um planejamento reencarnatório. Trouxemos potencialidades para dar conta. Mas como acolher esses corações com esses desejos, com essas vontades? Se não for amando, esclarecendo de que são as vicissitudes da existência corporal, buscando na nossa mente para trazer o cristalino. Nós contamos 4 componentes de vicissitudes inerentes à existência corporal que Deus nos coloca na escola para nós atingirmos o amor e a bondade em plenitude. Deixar sair da barriga da mãe já é um sofrimento, entre aspas. Envelhecer, o corpo ir se definhando e se definhando. As vicissitudes da vida corporal na nossa caminhada, a angelitude. Deixar o corpo morrer. E aí, nossa doutrina espírita impregna nós desse amor, dizendo, nascer, morrer, renascer, morrer, renascer e progredir sempre. Não é um consolo, amados, que Jesus nos traz, compreenderam isso? Então, agora, a minha visão, como nós vemos no Evangelho, modifica em relação às coisas materiais, em relação às coisas ilusórias. Eu tenho o sentimento do Espírito Divino que eu sou. Não só mais sei que eu sou, mas eu sinto agora que essas vicissitudes é a condição que Deus nos impôs na vida corporal. Oh, meus amados. De tal sorte que
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quanto mais eu amo, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu estou pronto, como no Evangelho disse, né? Se todo mundo que encontrar comigo, se a todo lugar que eu passar e eu fizer o melhor de mim, eu estou concorrendo na obra, estou me adiantando. E para nós terminarmos por hoje, Kardec faz um comentário, que até aqui agora eu li a resposta dos Espíritos Superiores. E do Kardec, agora o comentário do Espírito Superior Allan Kardec, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, nosso ser divino, o Espírito que somos, é necessário a nossas experiências nas vicissitudes da vida corporal. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, às vezes, amados, quanto mais aflição, quanto mais dificuldade, mais leva a semente divina que eu tenho gravada na minha consciência à procura de Deus. E aí eu aproximo mais dele. Que é, o propósito é o quê? Nós vivermos em comunhão com esse infinito amor, com essa infinita sabedoria, com essa infinita bondade, com essa infinita justiça, que nós vamos atingir um dia como espíritos puros. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Então, meus amigos, não dá para nós concluirmos, porque já são 11 horas. Perdoe-me se às vezes eu delonguei, eu fiquei em algo que talvez nós poderíamos ter profetido mais. Mas para essa manhã de hoje, que fique impregnado em nossas células perispirituais, de sentirmos essa criatura divina que somos, e de compreendermos que as vicissitudes da vida corporal é a lei divina nos colocado no nosso caminho. Propósito divino de nós chegarmos à angelitude, a espíritos puros. Então, que todos acolham, abracem, amparem, ajudem, ouçam esses espíritos que, de alguma forma, sentem dificuldades em compreender as vicissitudes da vida corporal. Porque, digamos assim, porque às vezes esses espíritos nos perguntam, quando nesse atendimento fraterno, mas para que vai servir, velho? Eu vim aqui nascer, aí ser abandonado, fui criado no lar, aí depois eu ficar doente, aí depois, porque às vezes as expiações são variadas. Às vezes a minha expiação é em relação às ligações afetivas. Estou aqui carente, desesperado para arrumar alguém para compartilhar comigo a minha vida, meus propósitos e meus desejos, mas eu não acho. Às vezes as expiações estão ligadas aos recursos materiais. Puxa vida, eu faço tudo, mas sempre eu tenho no limite para mim sobreviver, não consigo nada mais. Às vezes, as vicissitudes da vida corporal, de portar com esse corpo, com essa fisiologia, com essa morfologia, não é compatível, às vezes, com o que eu sinto. Eu fico desesperado, achando que se eu deixar esse corpo, eu vou mudar esses sentimentos. Como ajudar a esses irmãos ou a nós mesmos? Porque nós estamos no raiar da regeneração planetária, lá das obras póstumas. A característica do início da regeneração planetária será os transtornos mentais e o suicídio. E nós aqui, amados,
está sendo nos dado de nós sermos esses contribuintes de amor a essas coisas todas. E a hora que isso vibra na nossa intimidade, esses espíritos com essa carência, com essa dificuldade, são direcionados a nos procurar. Pode ser dentro da família consanguínea, pode ser no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Quem nessa manhã compartilhou conosco, assinou esse compromisso divino de oportunidade de ser instrumento, de amparo, de assistência e de amor, a acolher esses corações. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons que nos envolvem com tanto amor, a nossa imensa gratidão. Mesmo que ínfimo ainda, que o nosso amor possa envolver esses corações que nos acolhem e que nos ajudam com tanto afeto e carinho. Oh, Senhor, só podemos dizer mais uma vez, obrigado, Jesus, por nos conceder essa oportunidade do entendimento do seu Consolador. Senhor, por sua misericórdia, amor e bondade, conceda que esses espíritos amorosos e bons, em todos os lares, acolham todos os corações, dos encarnados e desencarnados que participaram conosco, que estão conosco nessa manhã de hoje. Passes energéticos de amor, Jesus. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam nossos corações, fortalecendo-nos para aceitarmos e compreendermos com amor as vicissitudes inerentes à nossa vida corporal no caminho da felicidade. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, encham nossos corações de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que esses seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os fluidos, com os remédios, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a sua vontade. Aqui na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, muito obrigado a todos. Que as minhas vibrações ínfimas de amor e de gratidão a todos os vossos corações alcance a cada um o meu abraço fraterno, o meu amor. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui a partir das 9h30, eu já estarei a posse. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus nosso. Que assim seja.